Olá, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para dar sequência ao nosso estudo bíblico da quinta-feira. A gente tem estudado sobre a espiritualidade, seguindo o livro do pastor Peter Scazzero, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Iniciamos há algumas semanas um tópico muito importante que ele vem falar aqui no livro, que é sobre os 10 primeiros sintomas da espiritualidade emocionalmente doentia, né? Até contrário ao título do livro, que fala de uma espiritualidade emocionalmente saudável. Então ele traz primeiro aqui 10 sintomas iniciais, aí, ou os primeiros sintomas de uma espiritualidade que é emocionalmente doentia. A gente veio falando de alguns deles, falamos sobre usar Deus para fugir de Deus, ignorar as emoções de raiva, tristeza e medo, morrer para as coisas erradas, negar o impacto do passado sobre o presente. E hoje a gente vai para o quinto sintoma dos 10 que ele traz, que é o de dividir nossa vida entre os compartimentos secular e sagrado. Isso é realmente um erro muito usual, né? Muito normal entre os evangélicos de maneira geral, entre o povo cristão, que é ficar dividindo aí entre secular e sagrado, sagrado e secular. Tem até a ideia de que o que é secular é profano, né? Então, ele até fala que os seres humanos têm uma estranha habilidade de viver uma vida dupla compartimentada. E aí ele traz alguns exemplos de irmãos, irmãs. Claro que ele dá nomes fictícios, né, a estes irmãos e irmãs, e eu vou ler para vocês terem noção do que ele está dizendo nesse item, nesse sintoma. Olha só. Frank frequenta a igreja e canta louvores que falam do amor de Deus. A caminho de casa, ele pronuncia a pena de morte sobre outro motorista. Para Frank, o domingo é para Deus, de segunda a sábado é para o trabalho. Vai refletindo, hein? Jane grita com o marido, censurando-o por sua falta de liderança espiritual com os filhos. Ele anda acabrunhado e oprimido. Ela anda convencida de que tem lutado valorosamente em nome de Deus. Quem tem um momento devocional disciplinado com Deus cada dia antes de ir para o trabalho, mas depois não pensa na presença de Deus com ele durante o dia todo no trabalho ou quando volta para casa para estar com a esposa e os filhos. Judite chora durante os cânticos sobre o amor e a graça de Deus em sua igreja, mas se queixa regularmente e critica outras pessoas pelas dificuldades e provações em sua vida. Infelizmente, acaba sendo fácil, né, a gente separar Deus para atividades que nós consideramos atividades cristãs, que tem a ver com a igreja, tem a ver com nossas disciplinas espirituais, sem pensar nele no nosso casamento, na disciplina dos filhos, no gasto que a gente tem com o dinheiro que a gente, né, ganhou trabalhando. A gente também esquece de Deus na hora da recreação e até na hora de estudar, por exemplo, para prestar um concurso, na hora de desenvolver algum tipo de trabalho ou atividade. Então a gente coloca Deus dentro das atividades que tem a ver com a igreja, que tem a ver com coisas que a gente considera cristãs, né? Aí ele traz um dado interessante, antes do dado, só para falar aqui desses 4 exemplos que ele trouxe, Frank, Jane, Ken e Judite. Isso acontece muito com muita frequência entre nós mesmos, né? Tem aquele triste exemplo do pai, a mãe e os filhos indo para a igreja, discutindo o caminho todo, o pai, a mãe, o marido e a esposa, absurdamente. A hora que chega na esquina da igreja, um pai e a mãe um olha para o outro e dizem: olha, agora a gente chegou na igreja, a gente chega. E aí eles entram na igreja, dão glória a Deus, levantam as mãos, choram no louvor, cumprimentam os irmãos, dão a paz de Deus, a paz do Senhor, que Deus te abençoe, uma ótima semana. Entram no carro e a hora que viram a esquina, começam a discussão que tinham pausado antes do culto. Como se aquele momento Deus estivesse presente e no carro Deus não estivesse. No casamento, no trato com os filhos, no trabalho. É um grande sintoma de espiritualidade doentia. Se você tem tido esse tipo de exemplo na sua vida, a sua espiritualidade está doente. Nós precisamos
buscar aí a saúde da sua espiritualidade, né? Então, eu preciso buscar da minha, você da sua, eu estou aqui para te ajudar no que eu puder. Por isso que dividir nossa vida entre secular e sagrado é uma grande bobagem. Deus está em toda parte. Então não está só na igreja ou no acampamento, ou no retiro, ou na reunião de oração. Deus está aí na tua casa agora, aí onde você está vendo esse vídeo agora. Está no trabalho, está em todo lugar. E aí quando a gente quer separar, a gente está colocando Deus dentro do compartimento. Falando da pesquisa que eu pausei para fazer esse comentário, eu vou dizer agora. De acordo com as pesquisas do Instituto Gallup e de sociólogos, um dos maiores escândalos do nosso tempo é que os cristãos evangélicos estão bem propensos a aceitar estilos de vida que sejam no todo hedonistas, materialistas, egoístas e sexualmente imorais, como o mundo em geral. E aí ele dá as estatísticas que chama de estarrecedoras. Primeiro, só para esclarecer, hedonista, né? O hedonismo é o prazer pelo prazer. Tá? Então, as estatísticas são as seguintes deste Instituto de Pesquisa Gallup. Membros da igreja se divorciam do cônjuge tanto quanto seus vizinhos seculares. Ok? Então, tem divórcio dentro da igreja tanto quanto tem divórcio fora da igreja. Membros da igreja espancam a esposa tanto quanto seus vizinhos seculares. Então, existe violência entre marido e a mulher, tanto para quem é membro da igreja quanto para quem não é. Terceiro, o estilo de vida dos membros da igreja indica que eles são quase tão materialistas quanto os não cristãos. O que é ser materialista? É pensar só nas coisas, nas posses, nas aquisições, no dinheiro, enfim. Os evangélicos brancos são muito propensos a contestar vizinhos de outra raça. Os evangélicos brancos são muito propensos a contestar os vizinhos de outra raça, ou seja, existe racismo dentro das igrejas, entre evangélicos que se dizem servos de Jesus, seguidores da mensagem de Jesus. Ele traz também aqui um dado interessante. Ron Sider, em seu livro The Scandal of the Evangelical Conscience, o escândalo da consciência evangélica, resume o nível de nossa compartimentação, que é compartimentar, né? Secular de um lado, sagrado do outro. Seja na questão do casamento, seja na da sexualidade, seja na do dinheiro ou do cuidado com o pobre, os evangélicos hoje estão vivendo escandalosamente uma vida não bíblica. Os dados sugerem que em muitas áreas cruciais os evangélicos não estão vivendo em nada diferente de seus vizinhos descrentes. Ou seja, parece que não está fazendo diferença ser cristão, ser evangélico. Então, essa divisão entre o que é secular e o que é sagrado é uma grande bobagem. Deus precisa estar em todas as áreas, em todos os lugares. Bom, aí as consequências disso que a gente está falando, né? No nosso testemunho de Jesus Cristo, o que é? Incalculáveis, tanto para nós como para o mundo ao nosso redor, são incalculáveis as consequências. Perdemos a alegria genuína da vida com Jesus, que ele promete lá em João 15:11, né? E o mundo observador balança a cabeça incrédulo de que possamos ser tão cegos a ponto de não enxergar a grande lacuna entre nossas palavras e o nosso cotidiano. E eu quero chegar aqui a encerrar essa reflexão desse estudo de hoje com uma frase que eu gosto bastante. A sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o seu discurso. Talvez esse seja o maior problema da igreja evangélica, dos cristãos espalhados pelo mundo do século XXI. 20 e 21. As nossas práticas não condizem com o nosso discurso. Aquilo que falamos não é aquilo que fazemos. Sabe o ditado? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Parece que os cristãos estão desse jeito e por isso nós perdemos o poder de influência sobre as pessoas, influenciar as pessoas, de maneira que elas também queiram seguir a Jesus e servir a Jesus. Se estamos nessas condições aí,
a nossa espiritualidade anda doente. Precisamos de cura para a nossa espiritualidade. Sua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir o seu discurso. Será que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, os nossos atos estão tão fora do que a Bíblia gostaria que fosse, que a nossa pregação falada, o nosso discurso tem cada dia menos efeito sobre as pessoas, ou tem tido efeito negativo, em vez de atrair as pessoas para Jesus, tem afastado? Olha o discurso dele, mas olha a vida que ele leva, olha as práticas, olha o comportamento, olha como ele é antiético no trabalho, olha como ele trata mal a esposa e os filhos, olha como ele é um péssimo patrão que humilha os funcionários, olha como ele é arrogante, olha como ele, em vez de promover paz, traz guerra. Cuidado, a nossa vida fala tão alto que às vezes as pessoas esquecem e não conseguem escutar o nosso discurso. Tem que ser condizente um com o outro. Deus te abençoe, espero que gere reflexão. Na próxima semana a gente segue aí nos sintomas de uma espiritualidade então doentia que precisa de cura. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo estudo.